Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Terça-feira, 14ª semana do tempo comum. A liturgia nos propõe hoje o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo o mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse-lhe então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelho de hoje começa mostrando Jesus operando um exorcismo. Jesus que expulsa um demônio, e os fariseus atribuem aquela ação de Jesus ao próprio demônio. Eles dizem aqui no versículo 34, os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Após registrar essa fala dos fariseus, São Mateus, o autor do evangelho, sequer comenta essa fala dos fariseus e já passa, o versículo 35, dizendo que Jesus operava missões. No versículo 35 ele diz: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda enfermidade. Jesus opera um exorcismo. Os fariseus dizem que ele operava aquele exorcismo porque ele estava associado aos demônios. E o evangelista não rebate essa acusação dos fariseus. Não comenta, não fala nada sobre essa acusação dos fariseus. Mas já parte para mostrar Jesus em missão, pregando o reino de Deus. E no final do evangelho de hoje, Jesus nos convida a pedir mais pastores, pedir mais missionários, pedir mais evangelizadores, mais operários para a messe. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Parece que são coisas distintas, não é? Parece que São Mateus fez ali um Ctrl+C, Ctrl+V de passagens da vida de Jesus e foi colando coisas que meio que ficaram aqui sem nexo. Parece que é sem nexo, mas são coisas que estão intrinsecamente interligadas. Primeiro, Jesus opera um exorcismo, mostrando que ele combatia Satanás. Depois, os fariseus, diante do exorcismo de Jesus, acusam Jesus de ter feito aquele exorcismo pelo poder dos demônios. Ou seja, o combate de Jesus contra Satanás é no coração do homem. É no coração do homem que Satanás tem levantado o seu reino. E é no coração do homem que Jesus quer combater Satanás. E porque Jesus quer combater Satanás no coração do homem, então ele faz as suas missões, ele prega a sua palavra. Jesus percorria todas as cidades e aldeias e ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Contudo, Jesus sabia que a sua missão, entre aspas, findar-se-ia com a sua ressurreição e ascensão aos céus. Por que eu digo entre aspas? Porque essa missão de Jesus continua na igreja. Esse combate contra o demônio continua pelos séculos na igreja. E a igreja combate o demônio anunciando o reino de Deus, e exatamente o que Jesus fazia aqui no versículo 35, percorrendo o mundo inteiro, anunciando o reino de Deus, para combater contra o poder das trevas, um campo de batalha chamado coração humano.
Contudo, meus irmãos, nós precisamos dar munições para a igreja, entre aspas. Estamos em guerra, a igreja está em guerra, e essa guerra dura já 2000 anos. Desde Pentecostes, quando a igreja foi inaugurada, aquela igreja que Jesus anunciou que fundaria em Pedro, em Mateus capítulo 16, versículos 18, Pedro trouxe pedra, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus anuncia que ele vai fundar a igreja sobre Pedro, ele já disse que haveria um combate entre a igreja e o demônio, entre a igreja e as portas do inferno. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus estava mostrando então que haveria um combate entre a igreja e o inferno, e esse combate haveria de durar até o fim do mundo, até a sua segunda vinda gloriosa. E esse combate se dá no coração do homem. Cada alma, cada pessoa humana está em cima de um muro, entre aspas, entenda bem o que eu quero dizer, em cima de um muro. De um lado do muro, a igreja puxa para Deus. Do outro lado do muro, o mundo puxa para o demônio. Estamos em um combate. O coração do homem é um campo de batalha. E diante dessa realidade, temos duas posições a tomar. Duas posições que são necessárias que nós tomemos. Primeiro, se o coração do homem é um campo de batalha entre Deus e o demônio, primeiro eu preciso entender que esse campo de batalha, portanto, é o meu coração também. Portanto, eu preciso salvar a minha alma. Certa vez um rapaz foi conversar com o Padre Pio, foi a São Giovanni Rotondo em peregrinação para falar com o Padre Pio. Não conseguiu falar com o Padre Pio porque São Giovanni estava lotado. Ele só tinha 3 dias para ficar em São Giovanni, depois ele tinha que voltar porque ele tinha que trabalhar e tal, tocar a vida. Ao término desses 3 dias, a frustração dele foi grande porque ele não conseguiu falar com o Padre Pio. Então ele falou, pelo menos eu vou assistir a última missa com o Padre Pio. Ele assistiu a missa, participou da missa com o Padre Pio. Ao final da missa, na procissão de saída, ele percebeu o Padre Pio passando próximo dele e gritou, Padre Pio, me dá uma palavra. Padre Pio, una parola. Padre Pio olhou para ele e disse, salva a tua alma. Queridos, essa palavra do Padre Pio para esse jovem resume tudo. Salva a tua alma, porque o único bem que nós temos é a nossa alma. E como eu disse, estamos em combate. Aqui dentro é um campo de batalha entre Deus e o demônio. Estamos em combate. A primeira parte é salvar a minha alma. É ganhar esse coração para Jesus. O meu coração, que é concupiscente, que é tendencioso para o mal, que gosta do mal, que tem apetite pelas coisas más, que tem apetite pelas coisas ruins, porque olha, examine o seu coração e vê se você não é concupiscente. O que é essa concupiscência? É a tendência para o mal, para as coisas ruins. É a tendência de Adão e Eva de quererem comer o fruto da árvore proibida. Tinham tantos frutos no jardim do Éden, só um de uma árvore que não podiam comer, aquele que eles queriam comer, é a concupiscência. Esse coração concupiscente precisa ser conquistado para Jesus. E São Paulo vai dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificaram a carne, ou seja, luta com batalha, com guerra, que faz guerra contra a sua carne, faz guerra contra a sua vontade, faz guerra para ganhar o seu coração para Deus. É o primeiro movimento. E o segundo movimento é obedecer a Jesus, que nos dá uma ordem aqui nesse evangelho, no versículo 38. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Rezar pela igreja, para que a igreja conquiste o mundo para Jesus, para que a igreja conquiste o coração dos homens para Jesus. Reze pela igreja, reze pelo Santo Padre, peça santidade para o Santo Padre, peça santidade para os cardeais, peça santidade para os bispos, peça santidade, conversão e salvação e santidade para a CNBB, para todo o clero. Reza pelo seu pároco, reza pelos seminaristas, pelos religiosos e religiosas. Peça, Senhor, que envie novos operários, que o Senhor envie muitos santos, que o Senhor nos dê, que acumule a igreja de muitos santos para conquistar o mundo para Deus. E reze por você mesmo, para que você se deixe conquistar por Cristo. Agora a gente entende essa coluna de retalhos, essa colcha de retalhos que São Mateus faz nesse evangelho de hoje.
Jesus combate o demônio. Os fariseus dizem que ele combate pelo poder dos demônios. E aí você percebe que a ação do demônio estava no coração dos homens. Jesus anuncia o reino. O anúncio do reino é um combate para conquistar o coração do homem que havia sido conquistado por Satanás. E esse combate precisa ser aqui, no nosso coração e no mundo inteiro. Vamos combater. Joel capítulo 4 diz: mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro. Por isso, como valente guerreiro, salva a tua alma e reza pelo mundo inteiro. Reza pela igreja, para que no mundo seja estabelecido o reino de Deus, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salva a tua alma. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.